Sejam muito bem-vindos ao 7º episódio do WM Podcast. E é com imenso prazer que eu recebo hoje Sebastian Bonomi. Espero que tenha falado sobre o nome certo. Psicanalista, mentor de líderes, palestrante, facilitador da jornada de expansão da consciência, gerador de conteúdo digital e principalmente pai do Gabriel, meu xará. Sebastian, seja muito bem-vindo a essa casa. Muito grato, Gabriel, pelo convite. Nosso 7º episódio já. 7º episódio. Nossa, 7 é um número que tem uma energia muito boa. Fico feliz de estar. Número cabalístico, né? Exato. Sebastian, seja muito bem-vindo, tá? É um prazer te ter aqui hoje batendo esse papo conosco. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, né? E para iniciarmos nossa conversa, para quem ainda não te conhece, você consegue falar um pouco quem é o Sebastian, quem é o profissional Sebastian, quem é a pessoa Sebastian? Olha que pergunta intensa. Alguns anos atrás seria bem fácil dizer, mas brevemente, não, claro, filosofando, mas você colocou na minha apresentação do início hoje, pai do Gabriel foi ser o pai do Gabriel. Deu a oportunidade de eu me conhecer mais e começar a trazer clareza, né, de quem realmente eu sou. Mas, de uma forma geral, né, eu nasci no Chile, por isso breve, praticamente imperceptível o sotaque, mas eu gosto de dizer que eu renasci aqui no Brasil, pois foi literalmente no Brasil, né, que eu cresci, que tive a oportunidade de construir a minha carreira, hoje construir a minha família. E eu gosto de definir assim que o Sebastian é alguém que está constantemente aprendendo e buscando ser uma melhor versão de mim mesmo, né? E que isso influencia positivamente, principalmente as pessoas que são importantes para mim. E nós nos conhecemos há pouco tempo, né? Conheci o Sebastian em um evento da Mari Neves, maravilhosa, um beijo, Mari, que inclusive tem um episódio gravado aqui conosco que tá sensacional. E conversando com o Sebastian, assim, 5 minutos, sabe aquela pessoa que tem um magnetismo? 5 minutos de conversa com você, eu falei com a Bia, assim, eu quero só ouvir, eu não quero nem falar nada, eu quero só ouvir. Então, assim, a gente percebe, né, em você não só esse profissionalismo, né, não só essa qualidade profissional, mas um ser humano muito ímpar. E naquele momento que eu te conheci, eu falei, não, eu tenho que convidar o Sebastian para esse bate-papo, porque o cara é sensacional, é simplesmente sensacional. E naquele dia, Sebastian, a gente conversou muito sobre resistência a mudanças. E eu acho que é um tema interessante para nós começarmos nosso bate-papo de hoje, né? Você trabalha com líderes, você é mentor de líderes, e nós percebemos cada vez mais no mercado uma dificuldade de se colocar à prova com uma mudança de cenário, né? Como que você vê isso no seu dia a dia, nos liderados que você trabalha? Como que você percebe essa dificuldade? Nossa, Gabriel, trazendo um pouco de contexto primeiro agradeço por esse elogio que você fez. Nossa, eu fico muito, muito grato, né? E recebo com muito carinho as tuas palavras. E eu como profissional, né, do desenvolvimento comportamental, eu trabalho há 12 anos no ambiente corporativo. E eu posso te dizer que nesses 12 últimos anos eu venho acompanhando o impacto, né, de uma forma geral do mercado, né, nas pessoas, né, que estão dentro de organizações, principalmente médias e grandes, que termina sendo o meu dia a dia. E a pandemia, ela foi com certeza, né, um momento onde todas as pressões do momento, todos os medos, todas as angústias, né, caíram em cima dos ombros das pessoas, né, e foi um momento, digo, de grande mudança. Nós estamos num período de transição no qual as pessoas que antes da pandemia, né, levantavam alguns discursos, né, que a gente precisa estar sempre bem, né, trabalha enquanto os outros dormem, né, sem mimimi, foguete não tem rei, aquela foguete não tem rei. Ainda bem que o Elon Musk, né, criou o foguete correr para ninguém mais falar aquilo. Agora tem, né? Eu digo assim, meu Deus, eu acompanhava
as pessoas que falavam discursos como esse, e no íntimo, né, não no divã, né, mas no íntimo, essas pessoas colapsadas emocionalmente, essas pessoas com crise de pânico, ansiedade, né, com relacionamentos fora o trabalho totalmente desintegrados, né, então quando as pessoas falavam, né, trabalha enquanto os outros dormem, né, embaixo deveria estar escrito, né, esteja pronto para ter um pré-infarto com 45, uma crise de pânico com 50, com 30, né, então a pandemia veio num momento que eu acredito um dos legados, né, é a valorização da emoção, né, de olhar, da gente se educar emocionalmente. E as pessoas têm uma resistência à mudança, né, e eu acompanhava muito isso, uma típica frase, o olhar era as gerações mais antigas, pessoas mais velhas têm mais resistência à mudança, a diferente dos jovens que estão sempre abertos à mudança. Do ponto de vista da psicologia, isso é falso, né? O que não é a idade cronológica, né, que define se a pessoa vai ser mais aberta à mudança ou não. O que define, sim, é a sua mentalidade, é a sua forma de pensar, né? Então, quanto essa pessoa vê e enxerga na mudança ou uma oportunidade ou literalmente um inimigo. Então, isso depende da sua forma de pensar, da sua mentalidade. E essa forma de pensar ela é construída pelas nossas experiências. Então, nós temos, por exemplo, jovens, né, 20, 30 e poucos anos, com uma mentalidade do século XII, né, extremamente resistentes à mudança, e temos pessoas com 60, 70, 80, 90, né, uma Fernanda Montenegro, meu Deus, essa mulher abre a boca, está colonizando o Júpiter, já não é nem Marte. Maravilhosa, sabe, né? meu Deus, então assim, essa resistência à mudança, ela era muito mais forte e era, sabe, um elefante branco? Ele está na frente, mas ninguém fala daquilo. E a pandemia nos trouxe essa oportunidade, né? Por quê? Porque pessoas que defendiam ainda essas falas passaram a sofrer muito mais intensamente o custo emocional de manter discursos como esse. Então, hoje, estas pessoas, nós estamos literalmente numa transição, eu vejo emocional, né? Estamos fazendo uma correlação simplista, né? Mas estamos saindo de uma guerra emocional, né? As pessoas estamos emocionalmente abaladas, umas mais, outras menos, algumas mascaram muito bem, mas está todo mundo, né? Com receios, com medos, com angústias. Então, esse momento para se abrir a mudanças, além de ser algo que é para nossa, que vem da nossa mentalidade, da nossa forma de pensar, ao mesmo tempo ela é influenciada pela situação do momento, né? Então, hoje as pessoas ainda continuam com uma resistência generalizada às mudanças, porque nos últimos 3 anos, não sei se vocês lembram, né? Mas os primeiros meses de pandemia, vai ser mais uma semana, mais um mês. 3 anos se passaram. Então, as pessoas estão emocionalmente ainda abaladas e aos pouquinhos voltam a emocionalmente confiarem mais em si mesmas, né? Ter mais vontade de uma forma geral. E eu vejo, né, nessa sua frase, antigamente eu tinha essa visão, pessoas que são mais maduras têm mais dificuldade à mudança, mas hoje em dia eu percebo que não, e bem interessante esse ponto que você tocou, que não é questão cronológica. Eu sou advogado há 2 anos, né, não tem tanto tempo assim, e eu vejo muitos colegas que estão iniciando na advocacia agora, que eles tentam modelar atitudes de advogados que trabalhavam de uma forma, não vou dizer antiquada, mas de uma forma que hoje já não tem mais tanta praticidade. E ao invés de modelar o conceito, eles não buscam entender o conceito daquela atitude, né? E aplicar nos dias de hoje aquilo de uma forma eficiente e acabam modelando a atitude em si. E com isso, como são práticas que hoje já não funcionam mais tão bem no mercado que nós temos hoje, e a pessoa, apesar de ser nova cronologicamente, tem essa dificuldade em mudar, em aceitar a mudança, em tentar o diferente, acaba que ela não tem resultados, ou pelo menos não tem os resultados que gostaria. E aí, com isso, acaba falando que o direito não é pra mim, eu não levo jeito pra isso. Mas não é questão do jeito, é a sua visão sobre o negócio, né, sobre essa barreira em relação à mudança, que está te impedindo de ter o resultado que você deseja. Uhum. Então eu percebo que realmente é muito no sentido que você falou, não tem uma questão cronológica bem definida, né?
Isso acaba dificultando até mais a gente perceber quando nós estamos tendo esse tipo de atitude. Com certeza. Sabe uma coisa super interessante, Gabriel? E é totalmente compreensível, né? E aí sim onde a idade influencia. Existe sempre gosto de trazer contexto, né? Para a gente compreender, né, o macro para depois ir para o micro. Tem a teoria dos setênios, né? Que mostra que grandes evoluções tanto físicas quanto comportamentais, acontecem cada 7 anos, né? Uma teoria de metade do século. Então, sabe a crise dos 30, dos 40? Sim. Vem daquela teoria, né? Eu hoje gosto de atualizar, né? Então, hoje, o tempo médio as grandes crises existenciais de vida acontecem entre os 40 e os 50, né? É uma curva que não é nessa figura, mas é uma curva assim, né? Tudo que a gente, resumindo, colocando de uma forma bem clara, tudo que a gente faz até mais ou menos os nossos 40 é para construir o nosso senso de identidade, né? Quem eu sou, que é a pergunta, né? Sim. Que o Sebastian, né? Há muitos anos atrás eu teria na ponta da língua, né? Mas eram papéis que eu desempenhava, né? Então, os papéis que eu desempenhava e que desempenho seriam fácil. Agora, a pergunta, quem sou eu mesmo, sabe? Começa nesse período dos 40 para frente. Então, quando um jovem hoje está construindo, principalmente a sua carreira, a sua profissão, né? Vai se espelhar nos outros e vai ver nos outros aquilo que valoriza, aquilo que os outros dizem e vai tentar pegar de um pouco para tentar construir um eu. Quem sou eu? Eu com um pouco do Gabriel, um pouco do João, da Maria, do José e vai pegar. E esse molde vai tentar fazer um molde para se identificar. Eu sou isto mesmo? Hoje a gente percebe que um molde feito de pedaços de outras pessoas nunca vai se encaixar. Né? Vai ter e como você não se identifica com este molde que você criou com pedaços dos outros, começa a gerar frustração, começa a gerar medo. O medo mais, eu digo que tudo que move nós seres humanos, né, são os nossos medos. Aqui um parênteses, né? Nós não somos educados a dar nome às nossas emoções. Então, nós olhamos por muito tempo que olhar para as emoções era sinal de fragilidade, né? Estava atrelado, inclusive, né? Homens atrelado à sexualidade. Nada a ver, olha o nível, né, de falta de clareza, né? No entanto, conhecer as nossas emoções nos permite olhar para este molde, né? E começar a dizer assim, o que disto não é meu? Tanto que olha que interessante, eu estou começando a praticar nos últimos meses yoga. E o meu instrutor de yoga, ele fez uma descrição do que o que é desenvolvimento para o yoga. Qual que seria? E eu achei maravilhoso. Olha só, desenvolvimento para o yoga é tirar camadas. Para o que sobrar é a sua essência. Que legal, que diferente. Maravilhoso, porque a nossa visão de desenvolvimento é colocar coisa, camadas. Não é assim? Sim. Então veja que interessante, tudo que a gente faz e fazendo uma correlação. Até os 40, vamos colocar essa idade como ponto, né? Como auge, né? Para o novo auge que vem, a gente está colocando coisa. Sim. A gente está colocando camadas. E essas camadas nesse molde não se encaixam. A partir de grandes reflexões ou de situações, por exemplo, para mim, eu estou com 38 anos. O meu grande momento foi a chegada do Gabriel. Um grande momento de eu dizer assim, quem sou eu mesmo? Né? Eu estou profissional, eu estou marido, eu estou, mas quem sou eu mesmo, sabe? E a paternidade me trouxe esse olhar, sem antes do meu instrutor, o Fernando, né, trazer de tirar as camadas. Eu comecei a tirar camadas e encontrar exatamente quem sou eu, Sebastian. O medo muito meu nessa evolução profissional de, nesses últimos anos, estar facilitando, né, jornadas de expansão da consciência, né, e levando essa fala para o mundo corporativo que está muito adoecido emocionalmente, né, é poder trazer de uma forma leve, né, acolher essas pessoas e tirar essas camadas de medos, de angústias, de autocobrança, um medo muito profundo de eu falar, por exemplo, de desenvolvimento espiritual, por exemplo, que não tem nada a ver com religião, normalmente corporativo. Eu tenho uma amiga minha, que é uma irmã, literalmente, chama Aline, e ela diz assim, Sebastian, a gente só tem que ter cuidado quando fala certos assuntos para eles não cheirarem incenso, sabe? Eu digo, você cheirou incenso uma vez? O incenso é muito bom, o cheiro de incenso, então tem que cheirar mesmo, sabe? Então permitir hoje falar para as pessoas tirarem o medo, o que os outros vão opinar.
Que um medo extremamente... A gente não sabe, a gente vive ele, sofre com ele, mas a gente não sabe dizer, eu estou com medo do que os outros vão dizer. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido nesses últimos anos. Os outros vão projetar em você as limitações deles. Isso não tem nada a ver com você. Quando você começa a ganhar esse nível de clareza, você começa a olhar eventualmente a opinião dos outros, como os outros vão te ver, de uma forma amorosa, né? Amorosidade é olhar para o outro e dizer assim, eu consigo compreender o porquê você está me dizendo isso, mas isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com você. Então, voltando à essência da tua colocação no início, né? Quando se é jovem, né? Imaturo emocionalmente, a gente não tem essa consciência, essa clareza desse impacto. A gente, sabe aquela frase vivendo e aprendendo? É isso mesmo, sabe? O grande curso de autoconhecimento é a vida é o autoconhecimento. A gente vai vivendo e aprendendo. Então, chega um momento de vida, e eu digo nessa época, por que 40 e 50, né? Porque é um momento onde a gente ganha a se vê envelhecendo, né? A gente fica de frente com o poder do tempo. Eu tive uma experiência alguns meses atrás, né? E o encontro com o tempo. Com certeza isso dá um outro capítulo de podcast. Mas qual que era a reflexão do tempo, né? O tempo diz assim, o tempo é implacável com quem não sabe o poder do tempo. Eu me vi na frente do espelho, Gabriel, e eu me vi com a barba branca, as ruguinhas, envelhecendo, sabe? O cabelo aqui saindo, né? E o tempo diz assim, você está envelhecendo, todos estamos envelhecendo. A morte é iminente. A nossa sociedade tem um olhar para a morte como um tabu, né? A morte é apenas um ritual de passagem. Só que o tempo, né? A força, poxa, a gente olha para trás e diz assim, não tenho mais 20, 30, 40, 50 anos. Não tem mesmo. O tempo está passando. E sabe o que eu acho maravilhoso? Diz assim, todos estamos envelhecendo, mas nem todos estão amadurecendo. Você está amadurecendo emocionalmente? Sabe o que significa para mim a compreensão que eu tive do amadurecimento? É poder olhar não para o passado e dizer o que eu não fiz ou o que eu poderia ter feito, mas olhar onde você está, e a pergunta certa é o que você vai fazer a partir de agora, sem o medo do que o outro vai dizer, sem as preocupações do dia a dia, né? Sem se autossabotar. E aí é interessante que muitos dos medos, né, que vem em quem está nesse período, né, ou independente do período, diz, mas eu não tenho mais tempo, vai demorar muito. E para mim eu tenho uma clareza, que a distância, sabe quando Einstein falava o tempo é relativo? Sim. Eu passei a compreender o que é a relatividade do tempo. A distância, né, entre onde você está e onde você quer chegar, essa distância é relativa. Ela vai depender de dois fatores, né? Primeiro, da qualidade das decisões que você toma, se fazendo as perguntas certas, e o impacto das ações que você realiza. Então você pode dar literalmente uma virada de vida em semanas, em meses, em anos. O tempo é relativo. Se você está com 30, 40, 50, 60, 70, a idade não é. Porque o que vai ser, o que vai impactar sim, esses dois fatores de onde você está para onde você quer chegar. Cara, assim, sensacional. Eu posso pegar essa sua fala e tem tantos caminhos, tem tanta coisa que eu quero te perguntar, de tantos insights, de tantos pontos, que, nossa, se depender de mim, a gente vai ficar aqui um dia conversando. Eu topo. Mas alguns pontos me chamaram muita atenção. E, primeiro, eu concordo totalmente com a sua fala. Totalmente. Acho que é uma visão que muita gente ainda não tem. Eu acho que com o passar nos próximos anos, as pessoas terão mais acesso a esse tipo de visão. Mas eu vou por partes pra gente poder perceber tudo que consta nessa sua fala. E eu quero começar, se me permite, falando do Gabriel. Quando eu te conheci, né, lá nesse evento, você tava com ele. E dá pra ver, assim, cara, no ar, o cuidado, o amor, o senso de proteção, mas ao mesmo tempo você dava pra ele uma autonomia.
E você tava conversando ali com todo mundo, você tava o Sebastian como pessoa, mas ao mesmo tempo a gente via o profissionalismo em você. Isso me leva a uma pergunta, linkando com a sua frase, sua fala, melhor dizendo. Tem muita gente, eu vejo dois tipos de conceito. Eu vejo muita gente que acredita que o filho atrapalha a carreira. Ah, se eu tiver um filho, eu não vou conseguir colocar em prática os planos de carreira que eu tenho. Ah, mas eu quero ser um CEO, eu quero ser multimilionário, com um filho isso vai atrapalhar minha carreira. E vejo outras pessoas com pensamento que aí sim eu concordo, que entendem que o filho é a virada de chave do amadurecimento. E a partir daquele momento, você passa a ter uma outra perspectiva e uma outra responsabilidade com a sua vida e com a vida dele, claro, mas com a sua vida porque você sabe o quanto a sua vida reflete na dele. O quanto o seu exemplo reflete na vida dele, no exemplo das atitudes que ele terá. Mas no dia a dia, eu trabalho muito com advocacia de família. E infelizmente eu vejo muitos pais biológicos não tendo a atitude de pai, o cuidado de pai. E muito vinculado à ideia de, poxa, doutor, mas vai atrapalhar minha vida, né? Minha carreira tá agora que tá indo para aquele auge que eu busco há anos. Eu não consigo, doutor. Então, quanto que é a pensão, eu vou pagar e é isso aí que eu posso dar nesse momento para essa criança. Como que para você, que já era um profissional bem sucedido antes do Gabriel, mas que é nítido no seu falar, a virada de chave que você teve após a chegada dele, como que você vê essa questão do profissionalismo, do profissional, a partir do momento que esse profissional se torna pai? Uau! Eu poderia falar o dia inteiro sobre isso, valorizando o tempo que nós temos juntos. Eu vou trazer os highlights disso, porque eu poderia aqui falar horas sobre isso. A paternidade, a maternidade, elas são muito romantizadas, né? Muito romantizadas. Existe muita dor, né, que vem quando a gente se torna pai ou mãe, né? No meu caso, pai pela via da adoção. Eu digo que há muito sofrimento, porque quando um casal ou uma pessoa sozinha decidem ter filhos, quando esse filho chega, os primeiros meses são de algo muito novo e a gente vive literalmente o luto psicológico. Um casal sem filhos morre para dar vida a um casal com filhos. E essa trajetória de um casal sem filhos para um casal com filhos, ela leva um tempo para assimilar. Mudanças práticas estão acontecendo, né? Eu digo que uma das grandes coisas é a liberdade. A liberdade se transforma, né? Com a chegada do Gabriel, literalmente, né? Ele chegou no primeiro mês de pandemia. Então a gente foi avisado pela vara da infância numa quinta-feira, a gente se reencontrou, né, foi vê-lo lá no lar na sexta-feira, e na quarta-feira da semana que vem ele estava morando com a gente, né? Foi super rápido porque não teve o período de adaptação que normalmente, né, se tem, porque era pandemia, tinha aquele receio, vai contagiar outras crianças que tem, então é praticamente um bebê, ele estava com 3 anos, então o juiz falou assim, levem para casa, é o filho de vocês, levem para casa. E aí eu digo que carinhosamente, o Gabriel me permitiu começar o meu próprio processo de autoiluminação. Porque a paternidade, o sofrimento dela os primeiros meses, me fez passar a olhar a presença forte, intensa, o relacionamento com a minha mãe, a falta da presença do meu pai. E eu comecei a ver, sabe quando o pai e mãe diz assim, quando ser pai ou mãe você vai entender, sabedoria, literalmente. Você né? realmente passa a entender. Exato, a gente diz, coisa de mãe, coisa de pai, não, literalmente. E aí você começa a compreender de uma forma, hoje eu te digo, né? Na minha época da adolescência, eu era muito revoltado, fui muito revoltado com a minha mãe, de uma forma geral,
porque meu pai deixou a minha mãe foi mãe solo quando eu tive 8 anos, né? E o meu irmão com 4, temos 4 anos de diferença. E a partir dos 8 anos eu precisei assumir o papel de marido para minha mãe e de pai para o meu irmão, né? Eu precisei assumir responsabilidade sem ninguém me dizer e o Sebastian se construiu, né, nessa jornada como alguém que o Sebastian é sempre prestativo, ele tá sempre bem, o Sebastian dá conta de tudo. Graças a esse momento de vida, eu construí profissionalmente as coisas materiais, aquele conceito de sucesso que eu acreditava ser naquela época, cheguei, né, a experimentar através disso. No entanto, a paternidade me fez rever tudo aquilo. E antes, poxa, eu não tinha um receio com meu pai, mas sabe aquela pessoa que não entendia, né? Como é que pai é aquele que está presente? Quem é o pai? O que significa ser pai? E eu compreendi, né, que a paternidade, vivendo ela, maternidade, é muito dolorosa. Tem pessoas que não estão preparadas, né? E eu comecei a olhar o meu pai, a falta de presença dele, a compreender que meu pai, na verdade, não deixou de ser. A gente usa na psicologia, né, o termo criança ferida, é o ego, né? Uma criança magoada num corpo de adulto, né? E comecei a olhá-la com mais amorosidade. A minha mãe, imagina, uma mulher sozinha, com 30 e poucos anos na época, precisar tomar conta no Chile, né? Um país extremamente machista, sabe? Tudo é difícil. A gente era minha mãe, 12 irmãos. Dos 12, a gente era os mais lascados, sabe? Assim, eu digo assim, mesmo assim, a minha mãe conseguiu educar 2 filhos. Então, hoje eu olho com muita amorosidade e entender, sabe, o propósito de ser pai e mãe, né? Eu consegui, né? Sabe quando eu dizia seja grato, honre pai e mãe, né? Nesses últimos anos, eu cheguei a compreender o que significa honrar pai e mãe. Por quê? Como honrar alguém que te fez tanto mal? Como honrar alguém que te abandonou? Como honrar alguém que nunca esteve do teu lado? Sabe? Era incompreensível para mim compreender o que significa honrar pai e mãe, né? E eu cheguei a clareza o que significa honrar pai e mãe. Apenas agradecer por eles ter trazido você à vida. O propósito de pessoas é manifestar um ser que precisa vir à vida. No meu caso, o meu filho, né? Ele veio pela vida da adoção e a gente honra, né, a mãe, a genitora do Gabriel, porque o propósito de vida dela foi trazer o Gabriel à vida e a vida trazer para mim e para o Laudemir. A gente honra porque, veja só, uma criança que vai para adoção, que é colocada para adoção, ela vem, imagina a pior situação existente, e pior às vezes. Um ser humano, na pior das situações, materiais e emocionais principalmente, conseguiu gestar, sabe os caminhos? Ela poderia ter escolhido todos os caminhos. Ela conseguiu gestar, ter 9 meses, né? Ela conseguiu cuidá-lo nos primeiros anos que ela conseguiu e depois ela percebeu que não conseguia. E ela diz assim, precisa ser cuidado. Até me emocionou falando isso, porque quando a gente fala sobre maternidade, sobre paternidade, existe uma dor que ela é muito romantizada, né? As pessoas estão em dor de uma forma geral. Então, quando um ser humano, no seu nível de consciência, não sabe qual é o seu papel como pai, sabe? Qual é o seu papel como mãe, cuidar literalmente nos primeiros anos. Tem uma frase linda que diz assim, ela é forte, mas ela diz assim, ninguém vai salvar você. Quem se salva é você. É autorresponsabilidade sua. No entanto, a única pessoa que a gente consegue salvar até ela conseguir se salvar são os nossos filhos. Então, quando a gente ganha um nível de clareza, de compreender qual é o propósito de ser pai e mãe, né, é transformador. Veja, estou tendo a oportunidade de ajudar um ser humano a, cara, poder fazer coisas incríveis. Agora, quando não se tem essa consciência, e a gente olha, por exemplo, a não presença de um pai, de uma mãe, um olhar mais rico, um olhar mais leve, um olhar de ser agradecido, é olhar com amorosidade essas pessoas, porque o único propósito delas foi trazer você à vida.
Essas pessoas precisavam acontecer juntas para trazer... Imaginem a pior situação. A mais que a gente, no nosso nível de consciência, não consegue compreender, sabe? Essa vida precisava ser manifestada, esse ser precisava vir. Essas pessoas só precisaram se encontrar, às vezes, das piores formas possíveis, né? Para essa vida ser manifestada. Um vai e o outro vai. Então, a paternidade, voltando, ela foi a minha virada do avesso. Os primeiros meses foram de muito sofrimento. Por quê? Porque eu consciente, né, do impacto comportamental, os meus medos mais profundos vieram à tona, né? O medo mais profundo é, eu não vou dar conta. Será que eu queria ser pai mesmo? Eu não tô conseguindo lidar. E eu não conseguia pedir ajuda, Gabriel. Porque eu tinha medo do que os outros iam dizer. Ué, Sebastião, a gente ficou 5 anos na fila de adoção. Meu Deus, mas você não queria tanto ser pai e agora vem reclamar? Na minha cabeça ficava aquilo e eu não conseguia pedir ajuda. Eu fiquei uns 3, 4 meses, né? Sofrendo literalmente, né? E um grande amigo nosso, né, o Thiago, diz assim, o Thiago, um ser de luz que aparece porque, uma vez o Thiago diz assim, né, eu trabalhava naquela época 100% presencial com a consultoria, né, e foi cancelado tudo, então fiquei um período em casa, que hoje eu compreendo foi maravilhoso, de tempo de trazer, e o Thiago me diz assim, Sebastião, eu vou ficar com o Gabriel para você, né, pode ficar uma manhã inteira, né, tranquilo. E eu me lembro, Gabriel, de ter ficado no sofá de casa e ter respirado. Eu literalmente senti aí, sentado no sofá, desesperado, o alívio de dizer assim, ai meu Deus, como é bom pedir ajuda. Sabe, tipo, alguém me viu em dor e conseguiu me perceber que eu estava em dor, né? E conseguiu me ajudar. Então a paternidade e a maternidade são muito romantizadas. Quando a gente ganha consciência de que a transformação, né? Não é, ai, minha vida antes, é uma outra vida. Sabe quando a gente olha pra nossa vida e você diz, putz, isso passou há X anos, parece uma outra vida. E foi mesmo. Quantas vidas a gente não viveu nessa vida, né? É exatamente isso quando a gente se torna pai ou mãe, né? Inicia uma outra vida, né? Essa outra vida é riquíssima. Eu digo assim, eu honro a vida do meu filho porque é a chegada dele que permitiu eu acelerar todo o meu processo de desenvolvimento, que tira camadas, sabe? E hoje eu poder dizer assim, quem sou eu? E eu gosto de sempre de dizer, eu sou um ser espiritual tendo uma experiência humana. Você nem pode começar, cara. Assim, eu me emocionei muito com a sua fala. E, portanto, eu fiz de tudo pra não te atrapalhar, pra deixar você falar. Porque eu vi muito de mim e da minha história na sua história. A minha mãe foi mãe solo a partir dos meus 15 anos de idade, interior de Minas Gerais. Inclusive, beijo, mãe, te amo. Minha mãe é meu maior exemplo que eu tenho. Uma guerreira, assim, cara, incrível, incrível. Dona Beatriz, ela é sensacional. E ela se mudou para Curitiba, veio do interior de Minas, se mudou para Curitiba com 2 filhos pequenos, meu irmão com 13, minha irmãzinha com 3. Na época eu não morava com ela, eu morava em Belo Horizonte. E chegou aqui, basicamente, só com a roupa do corpo e as crianças, por N situações. E aí me veio a sua mãe ter se mudado pro Brasil. Imagino que essa transição não foi fácil. E graças a Deus, hoje ela tá super bem estruturada, tem a casa dela, tem a empresa dela, tá maravilhosa, tá... Minha mãe é sensacional. Mas por muito tempo eu culpabilizei muito meu pai. Eu tinha uma mágoa muito forte. E levou muito tempo para eu conseguir lidar com isso e perdoá-lo. Mesmo que aos poucos ali, né? É um processo, mas consegui ir perdoando ele de muitas coisas. E um dos motivos, um dos fatores que me ajudou a buscar esse perdão foi quando eu percebi que eu não seria o Gabriel que eu sou hoje se lá atrás as coisas tivessem sido diferentes. Entende? Se as atitudes dele tivessem sido diferentes, eu não estaria aqui conversando com você hoje. Eu não seria advogado. Eu sou engenheiro. Lá em Belo Horizonte, porque a minha primeira faculdade foi engenharia. Eu teria vivido uma outra vida, uma outra perspectiva de mundo.
uma grande chance talvez não conheceria minha esposa, que a gente se conheceu aqui, eu não viria para Curitiba, não tinha porquê, morando em Belo Horizonte eu vim para Curitiba. Então eu comecei a notar que as atitudes dele levaram a consequências que em um primeiro momento foram difíceis de lidar, mas que com o passar do tempo se tornaram os bens mais preciosos que eu tenho. E isso me ajudou muito no meu processo de cura. E a partir do momento que eu comecei, não vamos dizer que a partir do momento que eu me curei, mas que eu comecei esse processo de cura, de entender esse honrar pai e mãe, a minha vida profissional também começou a evoluir. Porque eu percebo que é algo que trava muitas pessoas de tomada de decisões, de buscar, de ter o senso de merecimento. Não, eu mereço conquistar isso. Porque às vezes você tem um problema com seu pai ou com a sua mãe, e isso acaba atingindo muito o senso de merecimento. Não, mas você começa, você vai até a porta, quando você vai virar a maçaneta da porta pra entrar, pra conseguir aquilo que você a vida inteira sonhou. Cara, mas não, né? Tanta gente que merece mais do que eu, não é pra mim. Aí você tá com a mão na maçaneta, já você larga simplesmente, dá as costas e sai. Então, esse processo de cura que você viveu, que o Gabriel te ajudou a viver, eu passei por ele e foi assim, cara, essencial na minha vida. Essencial. E falta ainda, né? Quando você falou da nossa sociedade, dos nossos profissionais estarem doentes, posso estar equivocado, tá? É a visão de leigo, você vai dizer muito melhor que eu. Mas eu percebo que muito disso vem de traumas, de dificuldade de relacionamento com os pais. Se você não consegue lidar bem com os seus pais, dificilmente você vai conseguir lidar bem com a sua esposa, com o seu esposo. Dificilmente você vai conseguir lidar bem com seus clientes, com seus colaboradores, com seus sócios. Então, um dos aprendizados que os últimos 3 anos talvez me deram foi nesse sentido. E aí eu trago novamente para ti, diante deste cenário, o que você nota? Essa visão que eu tenho como leigo, de termos muitos profissionais, de ter muita gente com um potencial incrível e que por questões mal resolvidas com os pais, com o pai, com a mãe, acabam se boicotando? Ou você acha que nem tanto? Como que você vê esse cenário? Até porque, novamente, você é líder, você é mentor de líderes. E, então, são pessoas que já alcançaram um patamar profissional, mas que, como você trouxe, muitas vezes na vida pessoal tá desgastado, tá falido profissionalmente. E aí o dinheiro não consegue tampar esse buraco, né? Nossa, eu gostaria de responder essa tua colocação primeiro, né? Tenha certeza, a gente não sabe explicar, mas tudo e todos trouxeram você até aqui. Toda a nossa história. E é ancestral, não é apenas os nossos pais. As decisões de pessoas que a gente nem conheceu colocaram a gente onde a gente está. E a gente ganhar consciência daquilo nos dá um tipo de poder, que é a autorresponsabilidade, né? É a partir de aqui eu realizo. Além de honrar pai e mãe, né? É por ter nos trazido a vida. Uma outra forma de honrar pai e mãe é a gente sendo o nosso melhor. Pergunta para qualquer pai, o que a gente quer dos nossos filhos? Quero que seja feliz. Então você só honra os teus pais sendo muito feliz. Você não deve nada a ninguém. Isso, sabe, uma das camadas do desenvolvimento que eu tirei? Eu não devo nada a ninguém. Eu devo a mim. Eu vou fazer por mim. E em reverberação vai impactar as pessoas que são importantes na minha vida. E nesse momento, quando você traz, né, das pessoas, né, hoje, os adultos, né, estarem emocionalmente abalados, e a gente ouve como pais, né, o futuro da sociedade são as crianças, eu diria também, mas essas crianças só vão conseguir fazer grandes mudanças se a gente ajudar os pais delas a se curarem, porque se elas estão em casa recebendo
medos, né? Autocobranças, e elas são, a gente utiliza a expressão ancestral, né? A gente carrega, né? Tem a própria psicanálise, um estudo super novo, acompanhando, né? O quanto tempo atrás a gente repete padrões. Chegou à conclusão de que a gente tem medos que foram colocados em até 4 gerações anteriores. Nossa. Então, o medo da tua mãe, por exemplo, que passou para você e que passou para nós, é dos nossos bisavós, que passou pro avô pro pai pra gente. Então, veja, sabe, a gente carrega medos que não são nossos, visões de mundo que não são nem nossas, né? E aí tem essas restrições de mentalidade estão atreladas aos medos. No final, a gente tem medo do quê? E este ambiente corporativo, a sociedade de uma forma geral, e eu digo isso muito, tem que entender o contexto, né? Momentos de vida. Eu vejo muito, hoje a grande maioria das lideranças, né, das pessoas que assumem cargos de liderança, estão bem nessa faixa dos 40, 50, né? E exatamente, digo assim, o terreno fértil para ajudar, porque temos pessoas que profissionalmente, né, são bem reconhecidas, bem valorizadas, né, bem remuneradas, né, têm o poder, algumas de escolha de estar aqui, de estar no trabalho onde elas estão, por oportunidade, né? Mas elas estão hoje se questionando. É realmente isto que eu quero continuar fazendo a partir de agora? E aí tem a resistência dos medos, porque vem os jovens entrando e o jovem tá, sabe, eu vou aprender, eu vou fazer, sabe, e aquela que diz assim, aquela dificuldade, né, das gerações, né, aquele conflito geracional, é porque cada um tá olhando para o outro, sabe? Eu gosto sempre de trazer uma analogia da laranja que eu criei. Sabe a metade da laranja, né? Que a gente diz, quero achar metade da laranja. A primeira coisa que eu digo, não existe metade da laranja, não. Existe laranja inteira. Você vai encontrar uma laranja inteira e elas vão se tocar, sabe? Só que essas laranjas, elas se tocam no primeiro momento e elas têm essas afinidades, né? Tudo aquilo onde elas se tocam. Só que elas não se tocam na grande parte, que são as diferenças. Qualquer relacionamento vai ter afinidades e partes onde não se tocam. Estes adultos emocionalmente adoecidos, que estão de uma forma geral, que são pais de família, mães de família, né, que são as pessoas hoje que estão em posições de poder, né, que têm o poder, estas pessoas precisam, quando a gente usa o termo curar, né, que como diria a minha grande querida Aline, cheira incenso, né? Esse incenso é maravilhoso, tem que cheirar mesmo. Se curar é tirar camadas de medos, sabe? Nós precisamos hoje, eu sinto que parte da minha missão, né, é ajudar as pessoas a se curar daquilo que elas não contam para ninguém, daquilo que colocam elas em dor, em sofrimento, porque quais são as 3 necessidades emocionais de todo ser humano? É ser amado, ser reconhecido e ser valorizado. Tudo que a gente faz na vida é em busca de ser amado, ser reconhecido e ser valorizado. Então, quando a gente olha com esse olhar amoroso, sabe, de entender o que as pessoas estamos fazendo é isso, queremos ser amadas por alguém e às vezes a gente quer que o outro nos ame em todos os sentidos, né, quer que os outros nos reconheçam, nos valorize. E o autoconhecimento, a expansão da nossa consciência, né, a enxergar além, o que é a expansão da consciência que eu falei algumas vezes aqui, é se enxergar além daquilo que a gente faz no dia a dia. Então eu me enxergo como alguém, né, que está tirando camadas da autossabotagem dos seus medos para eu fazer aquilo que eu tenho paixão, aquilo que eu quero fazer, sabe? Sem medo do que o outro vai dizer. O outro vai dizer aquilo que é projeção dele, não tem nada a ver comigo. Então, vou tirando aquelas camadas e a gente só consegue nos ajudar a pensar no coletivo, sabe? A gente, nessa construção do início na nossa vida, a gente busca pela individualidade, né? Tudo é para mim, para mim, para mim. A partir desse momento de transição, a gente consegue perceber o efeito da individualidade. A individualidade nos separa. A gente começa a trabalhar no coletivo. Como é que a gente pode fazer juntos? E é interessante, Sebastião, porque, por exemplo, até pegando um outro link do que você falou, hoje as pessoas, elas têm essas várias camadas e tentam esconder quem são na essência, até por esse receio de ser julgado. Preferem tentar replicar ações, atitudes de outras pessoas do que ser quem elas são. Só que a gente percebe que a grande maioria das pessoas que têm sucesso, elas são autênticas. E é justamente isso. Quem tá ao seu redor
ele quer ver quem é você na sua essência. Ele não quer 2 Sebastians, ele quer um Sebastian e um Gabriel. É isso, entende? Mas é um dos maiores medos que eu vejo, assim, que todo mundo tenha. Tem uma pesquisa, por exemplo, de alguns anos atrás, que diz que as pessoas têm mais medo, por exemplo, de falar em público do que da morte. Cara, isso é estrondoso, porque no mundo que a gente vive hoje, sem uma comunicação assertiva, sem você trazer essa sua essência, é difícil você prosperar. Pode acontecer? Pode acontecer, mas está cada vez mais difícil, principalmente depois da inteligência artificial, que eu acho que alguns veem como algo ruim. Eu acho que é excelente, porque ela facilita ainda mais que você busque a sua essência e que o seu diferencial seja você. Entende? Seu diferencial não é mais o melhor sistema que você tem. Não. É quem você é. Quem é você como pessoa? Quem é você como profissional? O cliente já não está mais tão preocupado em quanto que você vai me cobrar, doutor? Não. Ele está preocupado quem é que está me defendendo. Eu me conecto com essa pessoa. Eu olho para essa pessoa, eu vejo nela alguém que vai lutar por mim, que vai me entender, que vai sentir a minha dor, né, naquele momento e vai valorizar o que eu estou passando para ela. Então eu acho que eu vejo ainda uma dificuldade de muitas pessoas mudarem, entenderem isso. Mas hoje, amanhã é outro dia, hoje eu não consigo ver um caminho diferente para quem deseja prosperar, independente da área, sem ela demonstrar quem é ela de verdade. Olha, Gabriel, se tem 2 coisas que eu gostaria de contribuir agora para quem está nos vendo, nos ouvindo, sobre o que você acabou de trazer. O jeito que eu faço, tem uma premissa que diz assim, existe muito para todos. Então, assim, quando o outro tem, não está tirando de você. Sabe que é muito que tem, o outro está tirando de mim. Não existe aquilo, né? Existe muito para todos. Só que para a sua parte, você tem que entender exatamente o seu poder. O nosso senso de, você falou durante a nossa fala, do merecimento, né? A identidade, que é aquilo que a gente constrói, trazendo o contexto, né? Nós construímos a nossa identidade. A nossa identidade, de uma forma bem simplista, mas para ajudar a quem está nos vendo e ouvindo a ter clareza, é construído por 3 tipos de crença. Do ponto de vista da psicologia, a crença não tem nada a ver com religião. Crença é uma ideia que você acredita tanto nela que ela para você se tornou uma verdade. E 3 tipos de crenças que formam o nosso senso de identidade é a crença da quem sou eu, da identidade, da capacidade, o quanto eu sou capaz de fazer e do merecimento. Eu mereço aquilo. Então, esses 3 tipos de crenças moldam a pessoa, o Sebastian. Isso me fez lembrar num momento da minha vida, onde pro meu marido, Laudemir, a gente estava conversando, né? E eu falei assim, eu quero uma coisa. E ele me falou assim, no instinto, né? Mas para você ter uma coisa, você precisa abrir mão da outra. Eu olhei para ele e falei assim, não, eu quero as 2. Eu mereço as 2, eu não vou. Estou chegando num nível que não vou escolher mais. Eu quero, sabe? Eu quero as 2, sabe? Por que não? Isso. Por que não? Por que eu preciso abrir mão de mão? Porque os outros são os outros. Eu preciso ter essa clareza de quem sou eu. Então, a primeira contribuição nessa tua fala aqui seria isso. Trabalhe o seu senso de merecimento, o seu senso de capacidade. Tem aqui um parênteses, um autor americano, fugiu o nome dele, mas o que vale é o conteúdo. Ele fala sobre inteligência financeira. E ele tem um conceito que eu achei maravilhoso, que é a minha vida rica. E ele fala assim, a vida rica não é sobre o dinheiro, mas que experiências o dinheiro quer te trazer? Então, a experiência, né, você já experimentou o que é vestir uma boa roupa, comer um pão bom, uma manteiga, sabe, coisa simples? Mas eu estava vendo esses dias, foi uma entrevista, né, nesses calores que está tendo no Brasil, de pessoal de aplicativo cobrar uma taxa a mais por ligar o ar. E eu pego o aplicativo, né, já peguei em calor aqui de Curitiba, o ar não ligado. E eu fiquei assim, olha o senso de merecimento desta pessoa. Este carro é o lugar de trabalho dela. Ela tá aqui horas. Eu vou estar 10 minutos, 15 minutos, né? Mas a pessoa não se sente merecedora de ligar o ar para ela.
Não é nem pro cara que vai sofrer. Então, sabe aquela pessoa que usa uma camiseta suja em casa? Aquela coisa, né, de mães antigas, né? A louça boa é pra visita, sabe? Não tinha aquilo. O senso de merecimento. Sabe, a ocasião especial sou eu, poxa. Eu vou tomar numa taça boa, eu vou vestir uma roupa boa. Eu sou eu mereço aquilo. E entender ao mesmo tempo que o dinheiro é uma energia. O dinheiro é um meio para. O dinheiro é gosto da expressão, né? O dinheiro precisa fluir. E ele vai fluir com uma outra pessoa quando esta pessoa compreender como essa troca vai ajudar ela a melhorar uma dor dela. Então todo profissional deve compreender que o seu trabalho está ajudando alguém a suprir uma dor, uma necessidade. Quando você conseguir deixar muito claro para outra pessoa que ela não está tirando dinheiro, que é uma percepção que a gente tem, né? Meu Deus, vou pagar uma conta de luz, deu R$200, tá tirando... Meu Deus, você ficou com o ar-condicionado, você ligou a luz, olha o que esse mês que você está pagando a luz proporcionou para você. Então você não está tirando nada, não está ficando um espaço vazio. Você está apenas colocando. Então, nós precisamos compreender qual é a essência do dinheiro para fluir, e não é papo motivacional longe de mim como psicanalista, né? Eu trago isso. Mas é entender a essência do dinheiro. Aí eu digo hoje, Gabriel, quando alguém investe em mim, eu deixo muito claro como eu ajudo essas pessoas. As pessoas investem em mim, isso retorna para elas. E esse investimento, e eu mereço o meu valor. Os 3 pilares que eu considero, Sebastião, bem realizado. Ser bem reconhecido, realizado profissionalmente. Bem reconhecido, bem remunerado, eu mereço ganhar bem. E ter a oportunidade de trabalhar por oportunidade e não por necessidade. Eu quero fazer o que eu estou fazendo. Se eu não precisasse de dinheiro nesse meio, eu continuaria fazendo na mesma intensidade. Eu faço porque quero e não porque preciso. Então, esses são os 3 pilares, né, que eu desenvolvo para entender. Quando, primeiro, eu tenho claro para mim isto, e eu sei que o meu trabalho muda a vida das pessoas. Eu gosto de dizer que, na essência, ajuda as pessoas a ter os seus momentos de virada. A sua virada na carreira, a sua virada, mesmo trabalhando com executivos no mundo corporativo, mas em momentos que mudam a vida dessas pessoas, o relacionamento com as famílias, sabe, é o momento da virada, é a hora da virada. E se eu não vou estar, sabe, hoje o Sebastião, né? Parte da sabedoria que eu estou dizendo, né, da vida que eu estou me tornando, sabedoria para mim é ter clareza do impacto das minhas decisões, das minhas ações. Hoje, eu não me permito estar em qualquer ambiente a não ser eu 100%. Eu vou falar naquilo que eu acredito, da forma que eu acredito. Se eu sentir que eu estou sendo podado, eu não vou dar Se eu não vir aqui para dar o meu melhor, eu não vou vir. Nem vou, sabe? Não mereço aquilo, sabe? Não tenho... A sabedoria está me trazendo aquilo, sabe? Não me permito usufruir menos do que o melhor. Eu quero o melhor em relacionamentos, quero ter este tipo de papos, quero comer coisa boa, quero que o que a minha situação do momento me permitir seja no seu melhor, em todo sentido. Então, dinheiro é um fluxo. Quanto mais a gente consiga compreender que é uma relação de troca, né? No que a gente está contribuindo com o outro, que o outro conseguiu ver, né? Aí a gente ajuda e aí o valor, quanto que este valor você precisa, você se sente bem. É um valor, eu digo assim, eu, por exemplo, sabe quando projetos incríveis, tem desconto? Não. Sabe por que eu não pratico descontos? Porque eu trabalho com a minha energia. Justamente. Quando alguém me diz assim, você me daria 5% de desconto? Então não vou te dar meu 100%, vou te dar 95%. Você quer o 95% do Sebastião ou quer o 100% do Sebastião? 100%. Então é isso. Eu preciso estar no momento em que eu não vou me preocupar de, meu Deus, sabe? Então, não existe há anos aquilo, né? O meu valor é aquilo que eu reconheço em mim, que o investimento é certo. E ponto. Cara, que incrível. Eu tava essa semana conversando com um colega, advogado. Ele tem um pouco mais de tempo do que eu. Um ano e meio a mais de profissão do que eu. E aí a gente tava conversando e veio me pedir alguns toques. E ele, Gabriel, mas eu tô com dificuldade, cara. Não consigo fechar cliente. Poxa, eu tô fazendo um preço já
baixo, cara, e eu não tá dando certo, tal. Aí eu não vou citar o nome dele, claro, mas eu falei assim, fulano, mas me conta uma coisa, o que que você faz? Ele ficou meio assim que eu perguntei, cara, eu advogo. Tá, mas você advoga, me fale mais. Ele, eu faço audiência, eu peticiono, faço uma diligência. Eu falei, isso que você faz? Eu falei, Eu falei, então você tá cobrando caro. Ele, como assim? Eu tô te falando que tô cobrando barato. Não, você tá cobrando caro. Porque se o que você faz é advogar, é peticionar, é fazer audiência, cara, você tá cobrando muito caro. Vou te falar, aí eu falei pra ele o preço que eu cobraria na situação dele, né? Aí ele ficou assustado, falou, você cobraria isso e tal? Eu falei assim, primeiro que o meu cliente, ele não me paga, ele investe em mim. Primeiro ponto. Segundo ponto, que eu não vendo pra ele a petição, eu não vendo pra ele a audiência que eu tô fazendo. Isso é consequência. Eu vendo pra ele a tranquilidade que ele vai dormir hoje. Eu vendo pra ele a briga que ele não vai ter com a esposa dele amanhã, porque ele tá estressado, preocupado com esse processo. Entende? Eu vendo pra ele o momento de lazer com o filho dele no final de semana. É isso que eu vendo pra ele. Eu tiro o peso dele e trago para o meu escritório. E eu falo, o cliente que entra pela minha porta, ele entra com problema. Mas ele nunca sai de lá com problema. Porque ele trouxe pra mim e agora que o problema é meu. Eu tenho que passar essa qualidade, essa confiança pra ele. Então, vou ser bem sincero contigo. Para o que você está entregando para o seu cliente, poxa, cara, você está cobrando caro. Agora, posso te falar, se você mudar a sua visão sobre você e sobre o que você faz, você não vai ter essa preocupação de, não tô conseguindo fechar. Aí ele falou assim, mas Gabriel, seu cliente te paga, investe isso em você e ele não fica, não reclama, não pede desconto. Eu falei, não, um ou outro pode até chegar a pedir, eu não dou. E explico por que eu não dou. Porque, justamente, a energia que eu vou depositar pra ele, eu não consigo ser menos do que 100% da minha energia. Então não tem como eu cobrar menos. Porque ele vai ter 100% do Gabriel ali focado em ajudá-lo. Né? E outro ponto também que me leva a atuar dessa forma. O cliente, quando ele tá me contratando, aquele valor que ele tá investindo em mim, eu tenho plena certeza que não fará falta para ele. Porque a tranquilidade com que ele tem vai fazer com que ele produza mais e melhor e ele vai ter o retorno na vida dele do investimento que ele está fazendo em mim. Então acaba que é uma energia que sai de mim e passa por ele e vice-versa. E o dinheiro acaba sendo só um mecanismo. E quando a gente entende que o dinheiro é um mecanismo, você para de ter essa limitação de... Cara, mas eu vou pagar isso tudo? Tem um cafezinho ali de R$2,50. Por que eu vou pagar R$15 nesse? Eu posso ir naquele restaurante ali que, poxa, eu vou comprar um prato ali por 25. Tá, não... Mas o outro ali é 250. Não vale a pena, né? E com isso, as crenças vão ganhando força, né? As crenças de escassez vão ganhando força. E se a pessoa não toma cuidado, chega um momento da vida que a conta bancária tá cheia. Só que ela não usufrui de nada. A vida que ela vive é uma vida de uma pessoa financeiramente pobre, escassa, apesar da conta bancária robusta que ela tem. E, infelizmente, a gente, como sociedade brasileira, ainda tem muito que evoluir nesse sentido, né? A gente ainda tem muita gente com esse pensamento de escassez e com a visão errada do serviço que presta. E imagino que no meio empresarial não foge muito disso, né? Uhum. Sabe uma coisa, Gabriel, que você me fez aqui refletir em cima do que você estava trazendo e falar sobre dinheiro, né? Como diz a minha visão, essa visão da troca da energia, o quanto quem está investindo mais ou menos, né? Porque mais ou menos dinheiro depende, né? Para uma pessoa que ganha um X, o valor que para nós ou para uma outra pessoa seria pouco é o todo da outra pessoa, né? Então a gente primeiro tem que ser muito compreensivo com isso, né? E empático com essa visão. E uma pergunta, né? Uma reflexão que quero colocar aqui, né? O quanto as pessoas honram
o investimento que as pessoas fazem no seu trabalho, né? E honrar no sentido de você tá dando o seu melhor mesmo. Esse investimento que a pessoa tá fazendo em você, ela não é apenas o dinheiro que tá indo, a nota física, né? O Pix, o que for. Tá indo expectativas, vontade, às vezes você vai solucionar a vida. Você tá honrando, você tá devolvendo nessa troca, né? Porque a gente precisa um fluxo. Se você acumula, seja aquilo que você acreditar, dê o nome que você acreditar, vai entender que você está parando. E ninguém para. Você vê um rio, se vem água, tem alguma coisa parando, ou passa por cima, ou desvia. A gente precisa ser um canal, um meio para. Esse meio para, aquela pessoa está investindo em você. Você está honrando, devolvendo a ela, está entendendo o ciclo. Porque cada vez mais, hoje, sabe no meu conceito de vida rica que eu comentei? Quando eu quero trabalhar o suficiente. Eu quero ter tempo de qualidade. Hoje eu trabalho para ter tempo de qualidade. Isso significa algumas decisões minhas. O meu tempo é precioso. Eu não consigo dar o volume ou ganhar a magnitude porque isso iria denegrir coisas que hoje são pilares importantes na minha vida rica. Isto quer dizer que automaticamente o valor que as pessoas investem em mim precisa ser maior para suprir essas lacunas de tempo disponível que eu tenho e que eu valorizo. Eu mereço ganhar muito bem, porque o retorno, as pessoas... teve há muitos anos atrás que eu disse assim, numa roda de amigos, eu disse assim, vai chegar o dia que uma pessoa vai vender o carro dela para investir num trabalho comigo. Porque eu vou agregar tanto valor, a pessoa não vai nem piscar. Não é que o valor seja o valor de um carro, mas ela vai dizer, meu Deus, não tenho dinheiro. Não, vou vender meu carro, porque eu sei que esse investimento vai voltar. Eu quero chegar, a minha busca é que aquilo que eu entrego, o custo, preço seja tão pequeno que ela diz assim, meu Deus, assim, eu quero tanto fazer, não tenho como. Pergunta certa, como dar um jeito? O que eu preciso? Eu vou vender o meu carro, sabe? Vou dar um jeito de fazer porque eu sei que isso vai voltar. E honrar quando as pessoas percebem que a gente honra nos detalhes, no cuidado, sabe? No querer estar do lado da pessoa, ela vai dar um jeito de investir. Então não é o outro cobra tanto, Sebastian. O valor que as pessoas investem em mim é um valor que eu acredito que me valoriza. Eu me sinto valorizado com este valor. Então, eu me sinto valorizado, deixo muito claro como soluciono. E como tem muito para todos, né? Se eventualmente, por X motivo, a pessoa não consegue, pelo seu momento, investir no meu trabalho, com certeza há outros profissionais que possam ajudá-la, né? Então, essa é prosperidade e abundância. Sabe, tem muito para todos. Você só precisa saber qual desse bolo enorme, qual é a fatia que você quer. Tentar abraçar o mundo, né? Entender o que é pra você, o que é pro seu momento, o que você deseja alcançar. Por exemplo, você tem muita clareza sobre o que eu desejo, o que eu mereço, qual que é o meu senso de merecimento. E falta isso em muita gente do mercado. E, novamente, a entrega não é cobrar por cobrar, não é você cobra porque você sabe o retorno que você está dando pro seu cliente. Você sabe que hoje ele pode até vender o carro para te pagar, mas com o que ele vai aprender e evoluir com você, amanhã tá comprando 2 carros. Então porque vender o carro é um meio para né? Fim. Exato. E vamos voltar 5 carros, né? E tendo essa visão de que dinheiro é meio. Dinheiro é meio. É você entender que quando você quer e quando você busca, cara, o universo vai conspirar a favor. Só que você precisa acreditar em você, precisa acreditar que aquilo irá acontecer e fazer por onde acontecer. Só sentar e acreditar não basta. É aquela frase, né? Oração. É orar e ter ação. É confiar e ter fé, mas fazer por onde aquilo retorne para ti, né? E hoje, saindo um pouco do assunto, mas já voltando, porque eu quero... Cara, é tanta coisa que eu quero te perguntar, mas tô adorando. Já voltando. Hoje, você trabalha com essa jornada de expansão da consciência. Quando eu ouvi esse termo, eu fiquei muito assim... cara, que termo simples e complexo ao mesmo tempo. O que na sua visão seria a expansão da consciência? O que seria essa jornada? Olha que legal. E esse é um papel que eu venho, principalmente neste ano de 2023, desde o início do ano,
assumindo com mais consciência e poder, né, de saber o impacto que isso tem. O que é a expansão da consciência? É buscar meios de autoconhecimento que levem à compreensão de você como algo além do apenas existir, né? A vida não é trabalho, casa, casa, trabalho, e a vida não é apenas, é isso mesmo. Não, tem coisas incríveis que você pode realizar, podem fazer mudanças de vida o tempo inteiro. Eu gosto de trazer uma imagem ao explicar aqui com as mãos. O nosso dia a dia nos faz ver desta forma, a expansão da consciência através dessas formas, né, de autoconhecimento, essas experiências de autoconhecimento nos leva a gente nos ver por cima. É como se eu estivesse vendo o Sebastian, entendendo, nossa, a autossabotagem do Sebastian tem a ver com os medos da mãe. Mas olha, a mãe era uma criança ferida, ela era uma criança que foi também negligenciada pela mãe dela. Ela estava em dor quando ela foi mãe. Ela foi abandonada. Então olha com carinho, Sebastian, que na verdade esse medo seu é um medo que a sua mãe colocou em você para te proteger. Só que essa proteção foi tanta que te bloqueou, te sabotou. Então Sebastian, olhando, sabe esse campo? Tire isso. Isso não é seu. Agradeça pelo que aconteceu porque te ajudou a construir o que você construiu. A pergunta certa agora, a partir de agora, o que você vai fazer? Então mediar, né? Então hoje eu medio imersões, né? Tanto individuais quanto grupais, né? Pequenos grupos, com o objetivo de trabalharmos juntos esse ponto de perspectiva. Não é apenas uma ferramenta que vai como normalmente a visão do plano, né, reto aqui, o seu dia a dia de trabalho, não, é uma visão mais ampla, um ponto de perspectiva. Esta é a visão que eu vejo assim, a minha jornada fazendo esse movimento. Esta visão fez, Gabriel, isso aqui. E está indo crescendo cada vez mais, sabe? E aquilo que eu comentei agora, né, de você honrar a jornada, né, a não presença do seu pai, a presença da sua mãe, tudo e todos te trazerão até aqui. Quando você ganha essa perspectiva e não fica lá sofrendo, porque eu sou, ai meu Deus, porque nem... Quando você sai, ganha essa perspectiva, você liberta aquilo, sabe o perdão de pai e mãe que a gente diz assim, né? Entender estava em dor. Se eu não conheço o seu pai, mas hoje eu consigo compreender, às vezes ele, sabe, era uma criança que foi negligenciada, ele estava em dor. Né? O maior gesto de amor no nível de inconsciência dele foi ter libertado vocês e deixá-lo com a sua mãe. Então hoje a gente olhar com amorosidade essa situação, né? E você ser o seu melhor, você está honrando toda essa cadeia para trás. Tem algumas reflexões, que eu sinto que nesse meu processo, e eu gosto sempre, Gabriel, e eu tenho assumido o poder de eu compartilhar a minha história, que antes eu olhava como, não, o Sebastian tem que estar sempre perfeito, não pode dizer, né? Eu sei que quanto mais eu falo da minha história, mais eu me curo, e eu sei que a minha história cura outras pessoas, então eu honro a minha mãe falando dela aqui, eu honro a genitora do meu filho falando dela aqui, eu honro a minha história. E uma vez eu ouvi e achei maravilhoso. Você está quebrando, e eu sei disso, o ciclo de escassez de toda a tua geração para trás. Você, olha que eu ouvi, que meu Deus, chega a arrepiar. Você é a pessoa que toda a tua ancestralidade estava esperando. Cara, olha que forte, que tesão ver aquilo. Todos os teus ancestrais estavam esperando por você. Quando você se ilumina, você está iluminando toda a tua ancestralidade para trás. Cara, eu disse isso, eu venho de um momento de vida onde nunca nos chegou a faltar, mas a gente não tinha para uma bala. Era sofrido, sabe? Não podia ter nada, de muita escassez mesmo. E eu libertei isso nos últimos anos, e principalmente no Uno, de dizer assim, não, eu ganhei consciência, é a partir do meu filho para frente, é a partir do Gabriel, tanto que em casa, por exemplo, não tem essa fala de caro ou barato, né, que o Gabriel tinha, né, e a gente começou a falar, não, a gente está implantando uma crença de caro ou barato. O que é caro ou barato? A pergunta que ele deve se fazer, é justo o valor?
Então, quando o Gabriel diz, isso aqui é justo, aquilo que a gente está colocando está voltando, não é justo, então não é um valor justo, não vamos comprar. Não é caro ou barato, não. Eu posso, não, mas é justo, tá voltando, sabe, nesse fluxo, para ajudar o Gabriel a compreender a sua relação com o dinheiro. Aquele que ele consome hoje tem que ser consciente, né? Então, hoje, antigamente o meu conceito, construindo minha identidade, quando eu não sabia quem era, eu precisava, lembra, né? Ser amado, ser valorizado e ser reconhecido, essencial. Então, tudo que eu tinha era para mostrar que eu era bem sucedido, a casa que há anos atrás a gente comprou, era para mostrar que eu estava conseguindo sair da vida que eu não tive. Hoje eu não preciso mais. Hoje minha vida rica tem a ver com eu usufruir do que é melhor em sabores. Eu quero comer um pão com manteiga bom, sabe? Eu quero tomar um café com leite bom. Você já experimentou, sabe, um sabonete melhorzinho? E não estamos falando em quantidade, não é para ter 5 sabonetes, não é para ter, sabe? O que tiver, o que as suas condições hoje permitirem, seja o melhor. Se dê o melhor. Cara, tá trabalhando de aplicativo? Liga aquele lugar. Ah, pessoa, mas eu vou ganhar, vou perder 20, 30, não sei qual seria o cálculo. Fala assim, então não tenha carro. Sabe, me dá uma vontade. Então não trabalhe com isto. Porque se não vai usufruir, do que adianta ter uma prateleira lá, uma taça que visita? Quando foi a última vez que recebeu visita? Você é a ocasião especial. Sabe, você merece usufruir daquilo. Toma um café bom. O que as suas condições do momento lhe permitirem, se dê o melhor. Não é uma questão de quantidade, né? O consumo consciente, né? Existe muito para todos. Ninguém quer acumular, ninguém quer ter muito de tudo. A gente tem que ter o suficiente. Quanto é suficiente? Você que vai decidir, né? Mas aquilo que você tiver, que seja de muito boa qualidade. Isso bem viver, isso qualidade de vida, sabe? O cheiro, compre um incenso bom, compre, sabe, um spray bom, enfim. Se dê isso, você é a ocasião especial. E só complementando o que você falou, quem experimenta esse senso de buscar o que é melhor dentro das suas condições, cara, pode fazer o teste, vai acontecer. Começa a surgir condições financeiras, verbas financeiras, de lugares que você nem imaginava. Porque agora você está preparado para lidar com aquilo, né? Aquele velho ponto. Você no pouco, você soube como cuidar, e o cuidar não é necessariamente guardar, não é necessariamente colocar debaixo do colchão. Que antigamente os antigos, né, faziam muito isso, pegavam o dinheiro e colocavam debaixo do colchão. E dormiam em um colchão péssimo. E não tinha uma boa noite de sono. Entende? É inverter essa visão para que serve o dinheiro. Gabriel, me permita dizer isso. Já vi pessoas com um super carro, um avião de carro, né? Tipo aquele que você senta e deita, né? E a casa, né? Com móveis velhos descascando. Eu vejo assim, sabe, você vê, eu vou dizer o seguinte, como você que está me vendo e nos ouvindo, pode determinar se você está cuidando de você. O colchão que você tem e a qualidade da roupa de cama. Você passa no mínimo 8 horas naquilo. Se você não está investindo num lençol bom para você, num travesseiro, quando foi a última vez que você trocou o seu travesseiro? Se você não está investindo no mínimo para você, não adianta andar de carrão, de BMW, de celular, não sei o quê. Se você chega em casa e dorme podendo, né? Às vezes aqui muito cuidado, né? Pela necessidade, não pode, pelo momento, compreendo. Mas se você não está tendo possibilidade, dando prioridade a você e ao seu espaço, né? Não tem como andar de carrão e ter uma cama caindo aos pedaços. Isso é o primeiro sinal de não merecimento. E o primeiro sinal de leitura. Tá querendo a aprovação dos outros, tá construindo ser amado, ser reconhecido, ser valorizado. Essa pessoa não tem ideia de quem ela realmente é. Sebastião, eu poderia ficar aqui conversando com você o dia inteiro, cara. O dia inteiro. Meu Deus, adorei. Não, nem comentei isso contigo, esse é o penúltimo episódio da nossa primeira temporada do WM Podcast. E a partir de fevereiro nós começamos as gravações para a segunda temporada. E assim, é fato, você tem que vir na segunda, você tem que vir na terceira, já na quero. Quarta, porque são tantos insights. Eu espero muito que quem tá nos ouvindo, quem tá nos vendo, tenha conseguido pegar todos os insights dessa conversa, porque é realmente uma mudança de chave. A gente tá falando de dezembro de 2023, ano novo tá aí.
A gente tem no dia 31 essa oportunidade de recomeço, né? Que as pessoas consigam, no próximo ano, aproveitar muito cada ponto que você trouxe aqui hoje. Porque com certeza ela vai ter um 2024 muito mais próspero em todos os sentidos. Relacionamento, vida financeira, profissional, do que 2023 foi. Então, assim, eu tenho só que te agradecer imensamente por você ter vindo, te parabenizar pelo o profissional que você é, pelo o cara ímpar que você é, parabenizar você e seu esposo pela forma que vocês educam o filho de vocês, que assim, é uma aula, é uma aula. Você tem que dar um curso só disso, cara, é uma aula. E mais uma vez agradecer a sua presença, eu acho muito, muito obrigado. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para todo mundo que nos ouviu esse papo de hoje. Obrigado, cara, de coração mesmo. Meu Deus, eu agradeço. E vou dizer assim, aqui o pessoal não tá vendo, mas tem uma equipe incrível, né? Atrás das câmeras. Sim. E todo o cuidado, primeiro agradecer você. Sabe a Anitta, a cantora, numa entrevista diz assim, a sabedoria da Anitta. Numa entrevista do YouTube, ela diz assim, primeiro quero agradecer a mim por não ter desistido. Cara, ela falou aquilo, eu falei, essa mulher merece 15 milhões de vezes o sucesso que ela tem. Ela entendeu, né? Agradeço a você por não ter desistido, né? As pessoas que têm essa estrutura aqui. A gente precisa, sabe, quando você diz 2024 será um ano incrível, desde alguns anos atrás eu digo, os melhores anos das nossas vidas já começaram. 2024 não vai ser o melhor, é o início dos melhores. Cara, meu Deus, 2030, a gente vai estar no nível assim. Está começando, as coisas estão acontecendo. E se for mensagem que eu vou deixar para quem está nos vendo e ouvindo, você é a ocasião especial. A gente merece, sabe? Então, dentro das condições hoje que você tem, se dê o melhor. Você merece aquilo. Cara, perfeito, irmão, perfeito. Obrigado mesmo de coração. Pessoal, sigam o WM Podcast, sigam o Instagram do Sebastião, vou deixar aqui na descrição. Acompanhem diariamente, o conteúdo dele é sensacional, sensacional. Não é à toa que ele tem tanta interação, que tantas pessoas o buscam, porque assim, vai te levar para um outro nível, independente da área da vida que você deseja. Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final, por ter ficado aqui com a gente. E lembre-se, toda terça às 7h07 da manhã tem novo episódio do WM Podcast. Um abraço.